Olá, boa tarde, boa noite já, né? Que o Senhor Deus possa abençoar a vida de cada um. Nós vamos falar hoje sobre as adversidades da vida. E nós vamos começar com a vida de José. Vamos falar um pouquinho sobre José. Vou pegar a Bíblia aqui, Gênesis 37. Gênesis 37, 2. A partir da parte B do versículo. Gênesis 37. Gênesis 37, 2 diz assim: Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulher de seu pai, porém José trazia más notícias deles a seu pai. Então, aqui na palavra de Deus, em Gênesis 37, versículo 2, fala que José ele tinha 17 anos e ele saía para apacentar as ovelhas de seu pai, e muitas das vezes ele voltava para casa e não trazia boas notícias para o seu pai e dos seus irmãos. E com isso cresceu assim uma ira entre os irmãos, e os irmãos de José, eles tinham inveja de José, por causa da afinidade que ele tinha com o seu pai. E aí, o que acontece? Aí José, ele começou a sofrer adversidade na sua própria casa por causa de ciúmes dos seus irmãos. Um belo dia, os irmãos fez um plano, como a gente sabe, e saiu, pegou José, e José estava com a capa que o pai tinha feito, e jogou José dentro do buraco, né? E depois eles mentiram para o pai de José, dizendo que fala, dizendo que uma fera tinha comido ele. E ali foi uma mentira, né, bem contada, de acordo com todos os outros irmãos deles. E eles concordaram, e como todos falaram a mesma coisa, o pai aceitou. Chorou a morte de José, sendo que José estava vivo. E logo depois dali, irmãos, José sofreu demais, muita adversidade, muita tristeza. E a pior das tristezas dele era ver que os irmãos dele desejavam a morte dele. Os próprios irmãos da sua casa queriam que ele morresse, queria destruir ele. Porque José era sábio, e a sabedoria de José incomodava ao ponto de eles querer acabar com o empecilho, porque eles achavam que José era um empecilho na vida deles, né? E aí, olha só, José foi vendido como escravo, como a gente sabe, né? A história lá da vida de José, ele foi vendido como escravo. Depois, ele para o Egito, ele serviu um tempo como escravo, sofreu muito. Quando não fazia uma coisa do agrado, vocês sabem que os escravos eram açoitados, então José ele foi açoitado, foi tratado mesmo como escravo, ele foi
Ele passou muita tristeza, muita dificuldade, muita dor, porque ele já sofria, porque ele estava longe do seu pai, da sua casa, do seu conforto, e numa terra distante, numa terra que ele não conhecia ninguém, um povo que não adorava o seu Deus, e ele foi para lá. Só que com tudo isso, quando José estava nessa tristeza toda, nessa dificuldade toda, alguém viu a eficiência de José e chegou ao ponto dele trabalhar para o faraó dentro do palácio, porque o faraó se agradou dele. E ali o Senhor começou a honrar José. Ali o Senhor começou a honrar José. E ele foi trabalhar e o rei percebeu que tudo que José tocava prosperava. Porque José, ele servia a Deus. Ele continuou fiel a Deus, mesmo longe longe do pai, longe da casa do seu pai, longe dos seus costumes, longe do seu Deus, né? Longe dos costumes que eu tenho certeza que ele estava habituado a realizar como cristão. Mas ele guardou a fé dele ali, naquele meio daquele sofrimento, ele guardou a fé dele. E aí, irmãos, olha só. Ele foi para o palácio, trabalhou lá, o rei se agradava muito dele. E só que por causa do coração de pessoas ruins, maldosas, que não é diferente no nosso meio, e pessoas viu ele e começou a maquinar contra ele. E a esposa de Faraó, que a gente sabe, né, ela desejou José como homem, e ela queria que José fosse amante dela. Mas só que José sabia que Faraó, ele tinha total confiança nele. E além do mais, ele era fiel a Deus. Jamais ele fez isso. Então, quando ele disse não, o que aquela mulher fez? Ela planejou o mal. Disse que José queria atacar ela e tal. Coisas de gente ruim, de gente maldosa. Então, José, ele foi acusado injustamente. Quantas pessoas, às vezes, são acusadas injustamente por uma coisa que não fez? Agora, eu quero falar uma coisa para vocês. Assim como foi na vida de José, que ele estava sendo acusado injustamente, somente ele e aquela mulher sabia quem estava com a verdade. E que ele estava falando a verdade. Ele e aquela mulher sabia que não foi ele que atacou aquela mulher. Mas o rei não ia deixar de acreditar na esposa para acreditar em um simples serviçal da casa, né? Que era José, que era um escravo. Ele não ia deixar de acreditar na esposa. Então ele acreditou na esposa. Era a palavra de José contra da sua esposa. Então ele preferiu ficar com a palavra da esposa. E aí ele puniu José. Eu imagino tristeza tão grande que José passou, que adversidade José passou. E ele foi lançado na prisão por conta disso. E ele ficou, eu acredito que ele sofreu muito ali naquela prisão. Os tratamentos, né? O tipo de alimentação. Então José sofreu, José passou por muito sofrimento. E José passou por um sofrimento que, se nós, olhando para o hoje, trazendo para hoje, se nós passássemos, quando chegássemos lá na prisão, a primeira coisa que nós diríamos era: para mim, chegou o fim. E tem pessoas que se desesperam ao ponto de querer dar fim na sua vida, porque as coisas não ocorreram do jeito que ele queria, os planos que ele fez foi frustrados, né? Que hoje, na realidade de hoje é assim. Eu fiz planos, os meus planos eu fiquei frustrado, não quero viver mais, não sei o quê. Mas José, ele
teve um momento de tristeza porque ele era um homem, assim como nós. Ser humano, triste, claro que ficou triste e muito apreensivo com a situação, com a adversidade. Só que, como ele guardou a fé dele, ele continuou crendo no Senhor, Deus, e ele sabia, José sabia em quem ele cria. Essa é a diferença. A diferença de José para a atualidade é que ele sabia em que ele cria e sabia que era fiel. E hoje, qualquer adversidade, nós nos desesperamos, perdemos a fé por besteira. Escolhemos logo perder a fé. Não escolhemos crer e esperar. Porque se a palavra de Deus diz que ele tem propósito em todas as coisas, nós devemos crer no que está na palavra, né? A palavra do Senhor diz assim, que o homem erra por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, se não conheces as Escrituras, dificilmente vai conhecer as promessas que o Senhor tem. E provavelmente também não vai ter a experiência de experimentar o poder de Deus. Então, as promessas e o poder de Deus só vêm se eu conhecer as Escrituras. Eu conhecendo as Escrituras, de consequência, vem o quê? O poder de Deus. Porque eu vou me apossar do poder de Deus pela sabedoria. Entendeu? A sabedoria divina. Então, voltando a José, aí o que aconteceu naquela época, na adversidade? Ele sofreu tudo isso e depois, olha só o que aconteceu. José, ele continuou preso ali e as pessoas, elas tinham sonhos. E ali, eu acredito, dentro de uma prisão, sem muito o que fazer, conversava sobre vários assuntos e um deles era o que sonhavam à noite. E um daqueles, alguns homens daqueles sonhavam e contou para ele. E ele interpretou o sonho. E quando ele interpretou o sonho, teve um dos que ele disse assim, vai acontecer isso, você vai ser exaltado, e o outro ia morrer e tal. E aconteceu. Um morreu e o outro foi exaltado, foi trabalhar junto com o rei. E José disse, olha, lembra de mim. Quando você chegar lá, você lembra, fala do rei, de mim e tal, tal. Ou seja, fala que eu tenho essas habilidades. Mas olha, amado, Deus, ele queria se mostrar na vida de José. José falou assim, olha, eu tô falando com você, para quando você chegar lá diante do rei, você lembra de mim, fala de mim, entendeu? Fala que eu sou assim, desse jeito, daquele outro, porque o rei vai se interessar, vai me querer perto dele. Mas Deus não dá a glória dele para ninguém. Às vezes a gente fica querendo dar uma ajudinha a Deus. E fala com ele, ô fulano, fala lá com fulano, eu quero tal coisa assim, assim. Você fala lá com fulano, intercede por mim. E nós esquecemos muitas das vezes de ir à fonte que é Deus. Nós esquecemos de ir e falar para Deus, ó Deus, eu quero isso, eu desejo isso no meu coração. Porque Deus é uma pessoa, importa que nós o tratamos como uma pessoa. Você não conversa com a pessoa que está do seu lado? Você não conversa com seu marido, com seu filho, com a sua filha, com seu vizinho? Então, se você conversa, você pode conversar com Deus também. Entendeu? Você pode conversar com Deus, porque Ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa e importa que você também o trate como uma pessoa. Viu? E no meio da adversidade, o Senhor viu José. O Senhor ouviu o seu gemido. Ele foi socorro presente na sua angústia. E na minha e na sua também. Ele é presente. Socorro presente na angústia. E depois dali, o rei veio a sonhar e nenhum dos sábios do seu reino
podia interpretar aquele sonho. E alguém disse para o rei, se lembrou que na prisão tinha um homem, e somente ele, do reinado todo do faraó, poderia interpretar os sonhos do faraó. E imediatamente o faraó mandou chamar esse homem, que era José. E José veio e Deus deu discernimento para José. E José, ele interpretou o sonho de Faraó. E nesse momento, Deus deu fim na adversidade de José. Sabe? Deu fim na adversidade de José. Deus exaltou José de maneira tal que de escravo, José passou a ser governador do Egito. E é diferente comigo e com você? Não. Não é diferente comigo nem com você. Se o Senhor quiser, Ele nos tira de onde nós estamos e coloca onde Ele quer, porque Ele é Deus. A adversidade que você está passando hoje, eu quero te dizer que é uma preparação para algo que Deus tem para te entregar. Se o Senhor não te preparar, quando você receber esse algo grande de Deus, você não vai saber administrar. Se José não fosse preparado, se os irmãos de José não tivessem vendido ele para o Egito, José não teria chegado a ser o governador do Egito. E José também não teria matado a fome do seu povo, por causa da grande seca que veio, a crise terrível que veio. E José, ele estava à frente, ele estava governando com muita sabedoria e guardou e teve, no momento, nos 7 anos de fartura, ele guardou, e no momento de 7 anos de escassez, somente no Egito tinha alimento por causa de quem? De José. Então, o que Deus tem para entregar na sua vida e na minha vida é grande. Não reclama das adversidades. A única coisa que nós temos que fazer é agradecer, apenas agradecer. Quando nós reclamamos, nós perdemos energia, nós ficamos fracos, entendeu? Ficamos fracos e fracos nós nos entristecemos até a alma. E esse entristecer pode ser a causa de depressões. E não é isso que o Senhor tem para mim e para você. Então, pense em uma coisa. Toda a adversidade que vier na tua vida, pense, Deus, não sei o propósito do Senhor. Eu não sei quais são os seus planos. Mas eu quero te dizer, Deus, que eu confio em Ti. E siga de cabeça erguida e rumo para o alvo que é Cristo. E bebendo na fonte dele, meditando na sua palavra de dia e de noite, se fortalecendo no Senhor a cada dia, para se manter forte. Essa adversidade que nós estamos passando hoje, Deus vai nos honrar. Nós não sabemos o propósito, mas Deus sabe todas as coisas. Nós precisamos confiar nele. E depois de tudo, da adversidade toda, o Senhor exaltou ele no meio dos irmãos. E os irmãos ficou o quê? Envergonhados. E, ao mesmo tempo, felizes. Porque se não tivesse acontecido tudo aquilo, talvez estava todo mundo morrendo de fome. Mas Deus levantou José dessa maneira. Nós não devemos questionar a maneira de Deus trabalhar. Não devemos, porque Deus sabe todas as coisas. Deus sabe o que é melhor para mim e para você. Não questione Deus, apenas agradeça. E confia nele, porque todas as coisas ele pode fazer por mim e por você. E creia, não esqueça. Se existe uma grande adversidade na sua vida, é porque tem algo grande de Deus vindo aí. E Deus está te preparando para você governar esse grande de Deus. Fica na paz do Senhor, que o Senhor Jesus possa abençoar a vida de cada um, nos fortalecer e nos guardar. Que a misericórdia do Senhor possa nos alcançar, em nome de Jesus. Fica na paz.